Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai dar início à nossa terceira aula, né? Nosso terceiro encontro. Esse nosso encontro a gente vai dar continuidade àquele assunto que a gente havia parado na última aula, que vem com a pergunta, né? Afinal, para que serve o dinheiro, certo? Antes da gente dar continuidade, né? Que a gente viu aqui, eu já mostrei para vocês aquela cronologia, a questão do mau dinheiro e do bom dinheiro, né? Eu quero trazer para vocês um vídeo, né? Como eu falei, toda aula a gente vai trazer um videozinho autoexplicativo para a gente ter embasamento e discutir sobre os temas, né? E dar prosseguimento à nossa ideia, tá? Então, eu vou soltar aqui, espero que vocês consigam entender. Eu vou deixar as legendas aí do vídeo, tá? E é isso. A nossa demanda por esse e aumentar.
Pronto. Então, gente, como eu falei para vocês, é um vídeo introdutório, né? Para a gente pensar um pouco, né? Sobre a questão do dinheiro. E aí a gente começa hoje falando sobre a parte da economia, tá? Economia, né, é o ato de, basicamente, a própria palavra já traduz o que significa, o ato de economizar, é o ato de você guardar qualquer tipo de provento, onde esses proventos são de algum certo valor, certo? Seja para você ou seja para terceiros. Mas o que você tem a ver com isso, né? Nosso tema vem, né, dizer economia e eu com isso, né? Realmente, e você, né? O que você tem a ver com a economia do país? O que você tem a ver com a economia do mundo? Cada pessoa tem a sua fundamentação diária, né? Então, se você começa a exercer um papel importante, seja de líder de família, seja de trabalhador da sua casa, ou um dos trabalhadores, um dos que pagam as contas dentro de casa, nem que seja um papel de internet de R$ 50, ou uma caixa de leite de R$ 8, você já é um contribuinte e você já faz parte dessa história. Então, aqui, né, nessa imagem, eu trago para vocês o que a gente chama do pregão, né, que é o centro das bolsas de valores. Eu acredito que vocês já viram no jornal e tudo mais. Então, tudo que acontece, de bom ou de ruim, com o dinheiro da gente, primeiramente acontece aqui. Ah, quebrou, então é aqui que quebra. Ah, aumentou o dólar, é aqui que aumenta. Ah, baixou o real, é aqui que abaixa, certo? Então, isso aí você tem que estar por dentro para você não ser passado para trás. Então aqui, ó, a gente tem um jogo rápido, né? Para a gente ver se realmente está por dentro daquilo que a economia nos traz. Trago para você aqui uma questão bem rápida, né? E ele diz o seguinte, ó. Para iniciar, teste os seus conhecimentos fazendo as atividades a seguir. As situações a seguir representam histórias comuns, que podem até lembrar algumas das experiências vividas por você ou por alguém que conhece. Indique a que conceito econômico das se referem. Para isso, relacione o número de do conceito a cada situação. Então, a gente tem aqui 5 conceitos, né?
inflação, câmbio, deflação, crise econômica e livre concorrência ou livre competição, tá? Então a gente vai ver cada item desse e vamos colocar aí a resposta que a gente entender que é a correta, tá? De acordo com a numeração do item. Então no item A ele diz assim, ó, Luiz poupou dinheiro por 6 meses para comprar um par de tênis e quando conseguiu juntar o suficiente, o preço do tênis havia aumentado. Então, isso que aconteceu com o Luiz, gente, acontece com muitos, né, no nosso dia a dia. A gente se programa para fazer uma viagem, para fazer a compra de um bem, seja um bem de consumo próprio, ou para terceiros, ou para nossa casa, ou enfim, qualquer que seja ele, a gente faz ali começa, né, a fazer uma economia, né, para tentar fazer aquele bem chegar até a gente e acaba, né, por muitas vezes a gente não conseguindo, porque o valor daquele determinado aparelho, daquela determinada situação aumentou substancialmente. Então, isso é um exemplo muito comum, né, no nosso dia a dia, na vida do trabalhador brasileiro. Aquele trabalhador que ganha um pouco a mais que um salário, ou um salário até, ou um pouco a menos, tanto faz, certo? É muito complicado fazer estimativas desta maneira, né? Então, o que aconteceu com o Luiz, né? O Luiz ele poupou um dinheiro, guardou um dinheiro por 6 meses. Não se sabe se ele guardou no banco ou se ele guardou debaixo do travesseiro, né? Mas sabe-se que ele guardou o dinheiro para fazer uma compra, né? E quando ele viu que o dinheiro já era aquela que ele estipulava, que dava para comprar o tênis, né? Ele foi lá na loja e quando chegou havia aumentado, certo? Isso que aconteceu com o tênis, certo, gente? Que acontece com os produtos diariamente nos supermercados ou em lojas e assim por diante, é o que a gente chama de inflação. Inflação vem de inflar, né? Vem de aumentar, de expandir. Então, nesse caso, é o aumento, certo? É o aumento das coisas, né? O aumento vamos dizer que seja o aumento de qualquer tipo de material, certo? De qualquer tipo de material que você esteja querendo comprar ou que você queira adquirir ou dar de presente, enfim, vai depender muito, certo? Então, essa é o que a gente chama de inflação. No Brasil é muito, mas muito comum a gente ver, né, essa inflação. É o que acontece quase que sempre. Mas entenda, gente, inflação não é só o aumento da caixa de leite. Não é você aumentar só o sapato ou aumentar só o detergente. Quando um país, né, ele sofre uma inflação, é quando uma gama de produtos, certo? Uma quantidade bem considerável de produtos, né, ele aumenta substancialmente. Por exemplo, aumentou a gasolina, aumentou o gás de cozinha, aumentou os produtos na geladeira, aumentou a água, aumentou a luz e aumentou o material escolar. Quando uma quantidade que mexe no bolso do trabalhador, né, de todo mundo, né? Ah, professor, mas eu não compro material escolar mais, não compro mais. Mas você usa gasolina, você usa o gás de cozinha, você usa a geladeira, enfim, água e energia, né? Então, quando isso afeta no seu dia a dia mais de um bloco, né? Mais de uma situação, né? Isso que acontece é o que a gente chama, né, de inflação, quando tudo aumenta, tá? Então, fica ligado nisso porque é interessante a gente ter esse conhecimento. Aí ele faz o seguinte, ó. Maria acha importante comparar os preços de várias lojas antes de comprar o que deseja. Outro dia, ela conseguiu economizar metade do que tinha reservado, pois comprou maquiagem de uma marca menos conhecida. Isso é o que todo mundo deveria fazer. Eu não estou dizendo aqui que você não pode comprar maquiagem da Mary Kay ou de qualquer tipo de marca mais conhecida, mais conceituada. Estou dizendo isso. Mas o que eu estou falando é você
não só pegar o seu dinheirinho, né, que já é suado ali, muito cansativo você ter, acredito eu, e você chegar em qualquer, a primeira loja que você entrar, você já fez a compra, né? O interessante é você pesquisar, né? Você, não, eu vou pegar o teu cartão aqui e volto já, se eu, né, dá aquele velho migué, né? Vai atrás, procura, ó, entra numa loja, entra na outra, pode ser que 1 centavo, né, faça a diferença na sua compra, né? Ah, professor, mas eu gostei da cor daquele determinado produto, então eu vou comprar mais caro por conta da cor que me agradou. Então aí vai de acordo com o seu desejar, né? Não vai agora com relação ao preço, certo? Se você tem algo com relação ao gosto, aí vai de acordo com cada um, tá? Então, o que a Maria acabou de fazer, gente, é o que a gente chama de livre concorrência ou livre competição, né? É o que ela exerceu. Aqui no nosso país, graças a Deus, né, a gente tem esse benefício, né, de poder escolher aquilo que chega até o nosso bolso, até a nossa casa, né? Tem alguns países, por incrível que pareça, que isso não existe, tá? Tem países que não tem como você escolher o que você quer comprar, só tem uma marca e você tem que comprar aquela ou é aquela, entendeu? Então, países que vivem numa ditadura constante, e aquela coisa toda, você não tem a escolha, né? Então, isso aí é o que a gente chama de livre concorrência, tá? Então, é muito comum acontecer, mas enfim. Aí fala aqui o seguinte, gente, ó. O tio de Tiago perdeu o emprego no início da pandemia, na Covid-19. Isso já foi algo que aconteceu com muitos brasileiros, né, gente? Eu não sei se alguns de vocês sofreram esse impacto, ou, enfim, ah, é algo que a gente realmente precisa abrir o olho, né? E agora está com dificuldades para voltar a encontrar trabalho. Então, isso que aconteceu com o Thiago foi o tio do Thiago foi o quê? Uma inflação não foi o que a gente já viu. Livre concorrência também não. Só me sobrou três, né? Câmbio, deflação e crise econômica. Isso com certeza, gente, é a nossa, né? Que eu digo assim, nossa, porque você também passa por isso. Infelizmente, é, acontece com a crise econômica, né? A, a pandemia que ainda está aí agora, né? Agora com febre de macaco e tudo mais, a gente tá passando por isso. E aí aqui nesse ponto C, né, gente, nesse ponto que eu acabei de marcar, a gente tem que deixar claro aqui algumas coisas. Idade, certo? Idade deste trabalhador, tempo de serviço na empresa, isso tudo conta, e capacitação, né? Isso tudo conta para ele ter sido demitido, certo? Ou algo do tipo, tá? Então, o que acontece é o seguinte: hoje em dia o mercado de trabalho ele está muito competitivo, né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma graduação, mas uma graduação para mim não é suficiente. Se chega outro professor, por exemplo, com capacitação melhor do que a minha, ele toma o meu lugar e a empresa me bota para fora, porque primeiro ela vê o seu, né, para depois ver do trabalhador. Isso acontece com toda e qualquer empresa, pública, privada, na verdade, né? Então, o que acontece aqui é o seguinte: hoje tem, na verdade, são 4 tipos, mas o quarto eu vou deixar para comentar depois. O primeiro tipo que eu vou comentar, gente, é a questão da idade. Trabalhadores com mais de 40 anos, hoje em dia, para conseguir um emprego depois de demissão, depois de doença, é mais difícil, certo? Muito mais difícil. Outro é a questão do tempo de serviço. Se você tem uma carteira, como a gente chama de carteira suja, que é aquele trabalhador que passa 3 meses no emprego, 4 meses em outro, um ano em outro, volta, passa 6 meses e assim por diante, é, é muito difícil a empresa contratar. Porque o trabalhador que tem carteiras assim, com muitas movimentações, de duas uma, ou ele tem muito problema com relação a se, né, se comportar, a questão de disciplina na empresa,
algo de enfermidade. Pessoa que tem muita doença, que sofre com muito problema e acaba pedindo licença de uma coisa, licença de outra e assim vai. E a empresa hoje em dia, infelizmente, não quer saber do bem-estar, né? Muitas delas não querem saber do bem-estar do trabalhador, certo? Então, isso você tem que ter noção. Outra coisa, gente, infelizmente que acontece muito é o trabalho, a mulher no mercado de trabalho. Hoje em dia, se você é mulher e quer ingressar no mercado de trabalho, é muito mais difícil que o homem. Infelizmente é o que acontece, porque a mulher ela acaba, né? Se mulher, vamos lá. E aí você é mulher e ficou grávida, né? Você tem o direito de ter a licença maternidade, que se eu não me engano são 6 meses, que você fica afastada para cuidar do seu neném e tudo mais. Para a empresa, ela tem que contratar um outro trabalhador para ficar no seu local por um contrato. Então e você ainda continua recebendo, né? Obviamente. A outra pessoa também contratada continua recebendo, tem que receber pelo trabalho. Então são dois gastos. Então a empresa hoje, muitas empresas aí já evitam, né? Por incrível que pareça, eu estava dando uma olhada nas perguntas principais de uma entrevista de trabalho, de uma entrevista de emprego. Pergunta se você quer ter filho, pergunta se você pretende casar, perguntas assim bem discretas, né? Que infelizmente a mulher ouve muito nas empresas, porque isso acaba tirando a vaga, né? Infelizmente, e a gente sabe que é, já tem estudos aí que comprovam que empresas, né, que são geridas, né, que são gerenciadas por mulheres, têm mais capacidade de crescimento do que por homens, né? Não aqui colocando ninguém contra ninguém, mas é o que os estudos apontam. Nossa quarta pergunta diz o seguinte: foi um desafio, mas finalmente a família de Célia conseguiu comprar dólares suficientes para garantir viagem a Nova York, com quem tanto sonhava. Então, isso que aconteceu, gente, essa compra de dólares, né, é o que a gente vai chamar de câmbio. O câmbio é a troca de uma moeda nacional, no caso o real, por uma moeda estrangeira, seja o dólar, seja o euro, seja a libra, seja o peso. Tudo isso que acontece, isso vai acontecer obviamente nas casas de câmbio, que em Fortaleza tem, se não me engano no Banco Central, você pode fazer isso. Você tem, né, essa situação. Você pode pegar o dinheiro lá e trocar. O que acontece bastante? Pessoas que saem daqui e vão morar fora acabam tendo um ganho lá, né, em dólar, e o dólar tá $1 é R$ 5. Então o dinheiro que está lá eles investem aqui no Brasil, né? E aí acabam ganhando, né, 5 vezes mais do que, enfim, é o que acontece, né? O que acontece de muitos saírem daqui do país e tentar a vida em outro país, por mais que sejam pessoas graduadas aqui no Brasil, vão trabalhar de garçom, vão trabalhar de barman, vão trabalhar de segurança, motorista em outro país, porque lá ganha em outra moeda e a moeda lá é mais valorizada do que o real. Infelizmente é o que acontece, né? Cláudio comprou o celular que todo mundo queria assim que foi lançado. Um ano depois, percebeu que o preço do aparelho havia caído pela metade. Isso é o que a gente vai chamar de deflação ou, né, refração, tá? A deflação, aqui como ele está falando, gente, é justamente o contrário, exatamente o contrário da inflação. A inflação é aquilo que quando aumenta tudo, né? Aumenta, não só um produto, mas uma quantidade expressiva de produtos, né? E a deflação é a mesma coisa, é quando abaixa, né? Quando uma quantidade X de produtos, não só o celular, mas celular, fone de ouvido, carregador, capinha, aparelhos celulares de todas as marcas e aquilo tudo, quando acontece a queda dos preços, né? Não só de um aparelho, não só de uma empresa, ou não só
de uma marca, né? Quando tudo baixa, né? Isso é o que acontece, que a gente chama de deflação, é a baixa de todo o preço, tá bom? Então fica ligado nisso porque isso é importante e você vai precisar, tá? Então vamos para cá. Ele pede para colocar aí, enfim, aqui são as informações, né? Vamos passar adiante, são o que a gente precisa saber. Tá? Aí aqui a gente chega, e se o dinheiro não existisse? Tem um vídeo aqui muito interessante, como eu já falei para vocês, todo início que é o mesmo tema. E se o dinheiro, não tem como eu colocar duas coisas, não existisse. Pronto. Primeiro que aparece aqui, a gente vai ver aqui. O rapazinho falando. Pronto, aqui. Vamos assistir e a gente tira nossas conclusões logo após. Principalmente naqueles que detêm uma maior quantidade. Mas se eles simplesmente deixassem de existir, dinheiro não existisse. Pense nas pessoas mais ricas. Pense nas pessoas mais ricas que você conhece. Daquelas com as quais você 10 vezes se baseia para tomar uma decisão, para definir os rumos, para ser um norteador da sua vida, usando ela como um parâmetro, uma referência de sucesso. Pense que essas pessoas têm nenhumas disfunções e diferenças. E talvez todas, nesse âmbito monetário, material, seriam colocadas no mesmo parâmetro, então, seriam iguais. Mas a maioria não vai falar sobre a igualdade, sobre um sistema mais moralista, ou até mesmo importante. Se esse entender o liberalismo, mesmo socialismo, pacífico, outros regimes que existem, a questão é o dinheiro. Porque o dinheiro existe material relações de muitas pessoas a serem afetadas por seu benefício, por seu desejo. Sabe que esse ser racional é uma solução natural, mas a gente pode dizer que tem um senso darwiniano ocorrendo aqui. O fato da seleção natural, ele foi se adaptando e percebeu que a comodidade, conforto, seria relevante. Junto ao conforto, ele passou a notar também os outros. Notar o que os outros faziam. Olha, esse fato de que olhando a vida do outro não é real, recente. Dizem que isso já desde o passado. A questão é que passar um pouco, mas sabe assim, que olhando ao conforto, olhando esse dia, vamos dizer que o negativo, sem necessidade da questão excepcional, ele quer dizer que o olho não domina isso não e que se isso não tem uma espécie de dependente, que ele acabou com essas casas e decidiu esse processo de norma sobre essa técnica, deve ser mais confortável do que nos foi. Então, perceber que esse norma sabe, no dia a dia, talvez ele não tenha tanto ânimo e tudo mais para ir lá caçar, para matar aquele animal específico, mas ele percebe uma necessidade de que Deus entenda uma pessoa, que entenda bem, precisa ter uma chave melhor, já pode ser que aquela pessoa é muito mais difícil conseguir matar, precisa fazer a sua linguiça crescer. Então, ele faz uma proposta. Ele vai fazer sobre falha, ele brinca que é uma forma falha. Mas ele sempre um equivalente da que o valor ofensivo ele é através da mente de uma necessidade e que é a
E aí que entra uma questão. Depois desse período de certa análise, temos esses âmbitos como leitura e os necessários dando mais significado para eles materiais científicos. E aí que vem essa questão. Só que percebe-se que todo esse período que a gente fala de troca de dinheiro e interesse, sempre que o dinheiro nada mais é do que uma perda dele, apesar do mundo que se vai nada mais é do que uma perda dele, sempre que é possível comprar e vender dinheiro. Mas esse é o confuso, mas vai para mim não é. Porque cada vez que eu pego bem, eu consumo, vamos dizer, uma caverna, e eu anuncio uma caverna, eu compraria, esse dinheiro que vem aqui, eu pegaria e vou vender esse dinheiro e eu guardo. Então, é basicamente assim que funciona a lição dos mais ideias. Não funciona bem da compra e a venda dessa mercadoria. Ficou assim, tá, vamos pegar mais um pouco. Depois do período também foi trabalhado muito ao senso dos detalhes, principalmente a escassez e o quanto isso teve muita ligação e a parada também. Até quando o período foi trabalhado no gasto econômico, as moedas, então você tem um caso no mundo, por exemplo. Não foi gravado no dólar, que até a primeira edição da CCP, mais ou menos, teve esse laço econômico no mundo. Mas depois do período das feiras mais industriais e americanas, basicamente pode se dizer o melhor. Então, como tem sido da moeda, ele é despertado, ele é apoiado quase basicamente da confiança. O uso de informação, o uso das pessoas, a confiança que as pessoas têm em uma pessoa contra outra. Então, basicamente pode se dizer que a organização e depreciação do real, em parte, podem ser afetadas pela confiança que os brasileiros têm com a moeda. Sim, pode se dizer. Todas as questões socioeconômicas, macroeconômicas e todo esse âmbito, não só do que o presidente do governo vem fazendo, do apostando, mas quanto as pessoas do governo vêm governar. Mas sabe o que tudo isso agora que nós gostamos? Estamos difíceis. Estamos difíceis de ver o mundo a todos, ao redor do mundo. Sabe-se que em prol de cada nação tem haver um guarda-chuva. Pode ser que talvez o bem que fosse mais valioso para o país fosse o bem que teria um laço maior na sua moeda. Vamos dizer que o Brasil fosse dar a devida importância que a teríamos talvez um real atrelado a sua base econômica seria real. Então, deveríamos aproximar o base para que se reunimos justiça, muitas coisas não mudaram, mas outras não. Os destaques, por exemplo, então, se reunimos justiça, se reunimos só que ao invés de ser o mundo inteiro e ser proporcional essa troca, talvez ela seria uma difícil de compreender. Mas uma coisa que se sabe é que talvez o laço não seria somente uma moeda fiduciária, mas a confiança, por exemplo. E se seria atrelado ao bem mais valioso de cada nação, cada país, e suas reservas, basicamente são dessa dinheiro, esses equivalentes comunitários, esses equivalentes de valorização do produto que o país detém, seriam determinariam a quantidade de riqueza que cada pessoa possui. Se não tivesse o dinheiro, muitas coisas seriam diferentes, talvez as transações seriam mais complicadas. Mas talvez aconteceriam então, esse exercício do dinheiro real trouxe a facilidade para se adquirir uma necessidade. Ficou fácil sair da nossa fome, do nosso frio, da nossa comodidade. Talvez não seja muito fácil, dependendo do país que a gente vive, mas foi muito mais fácil também fazer isso. Esse foi o vídeo, eu espero ter ganhado valor nesse tempo. Até a próxima.
Bem, a gente vê, né, gente, que é algo muito, muito importante essa questão do saber, né, do preço, né, do valor que o dinheiro tem. Para a gente que trabalhamos, né, estamos aí todos os dias no mercado de trabalho, é muito importante a gente ter esse conhecimento, essa consciência, né? E que, querendo ou não, se o dinheiro não existisse, uma hora ou outra o homem iria inventar alguma coisa para tomar lugar, né? Isso é do ser humano. E mostrar quem tem mais poder, vamos dizer assim, certo? Então, querendo ou não, uma hora ou outra isso iria acontecer. Antes do papel ser inventado, da moeda ser inventada, quem tinha mais terras, quem tinha mais gado, quem tinha mais sal, quem tinha mais couro, quem tinha mais algodão, eram as pessoas mais ricas, né, as mais respeitadas. Então, com certeza, uma hora ou outra a gente iria ter que passar por algo do tipo. Então, vamos aqui, ó, vamos continuar aqui, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Imagine no possessions. I wonder if you can.
Então, a gente vê, né, que a questão do dinheiro, em qualquer segmento que seja, né, é muito importante, mas a gente sabe que competir ou colaborar são coisas diferentes, né? Você ter uma competição saudável com uma empresa, né, que seja ela aquela que concorre no seu mesmo segmento ou um companheiro de trabalho, né? Isso é sempre muito importante, porque aí ajuda no seu crescimento também. Aqui a gente vê que é uma simulação, dois que estão querendo a mesma coisa, só que eles estão competindo, né? E aí nenhum dos dois chega ao local correto, né? Então um ajuda o outro e acabam se saciando, se satisfazendo da melhor forma possível. Então, gente, a gente tem o dinheiro hoje como uma base, certo? Uma base de tudo que a gente pode ter. Ah, mas o dinheiro não traz felicidade, professor, e isso realmente não traz. Mas a gente sabe que o dinheiro hoje é indispensável para o nosso dia a dia, né? Infelizmente, a gente não tem, ou felizmente, né, não tem como a gente sair dessa pegada, tá? Então, é muito importante essa questão do conhecimento e de saber o que fazer com o dinheiro, tá? Aí a gente traz aqui, gente, o que a gente chama dos tipos de economia que a gente vai ter. A economia colaborativa, certo? A economia solidária, a moeda social, que no Brasil já tem, tá? Foi o primeiro, acho que se eu não me engano, foi um dos primeiros a criar, certo? Essa moeda social. Aqui no Ceará, eu não sei se tem, gente, mas até um tempo desse eu ouvi falar que iriam lançar, assim, que aqui num bairro em Fortaleza. Qualquer coisa eu já trago para vocês essa informação. Então, o que seria essa economia colaborativa? A economia colaborativa ou compartilhada ganhou força a partir da crise econômica global de 2008 e do advento da internet. Ela se baseia na associação coletiva de pessoas que aproveitam a conexão em rede para economizar, fazer um uso mais racional e eficiente dos recursos naturais e gerar renda como seus bens ociosos e talentos disponíveis. Então, foi o que aconteceu, por exemplo, a criação da OLX, desses sites de compra online, né, onde eu tenho um produto, eu posso ofertar esse produto que eu não estou usando mais, né, ou o que a gente antigamente chamava de bazar, né, hoje a gente tem os aplicativos para facilitar essa ida e vinda, né, de negócios, tá? A proposta é usufruir, tá, de bens que foram produzidos durante a indústria, o fim da indústria, né, e agora estão parados em casa, nas garagens, distante, armário e gavetas, dando um fim à ociosidade de estoques, espaços, talentos e tempo, tá? Então, isso basicamente é o que a gente pode trazer, né, denotar sobre a economia colaborativa. A economia solidária, né, diz o seguinte, tem uma parte aqui para saber mais, né? Vida simples, né, é o despertar da colaboração e o Sebrae é um órgão, né, que trabalha nessa área aí também. Economia solidária, o que ela vem nos trazer? A economia solidária é definida como um conjunto de atividades econômicas organizadas por meio de autogestão. Deriva de práticas econômicas populares fora do assalariamento formal, como vendedores ambulantes, autônomos, feirantes, artesãos, entre outros trabalhadores que começaram a se organizar por meio de cooperativas, associações, clubes de trocas, empresas autogestionárias, redes de cooperação, entre outras, para realizar atividades de produção de bens, prestação de serviços, solidárias, finanças solidárias, isso, trocas, comércio justo e consumo solidário. Então a gente vê que todos esses modelos que a gente está conseguindo perceber aí no nosso dia a dia são algo que a gente consegue entender, a gente consegue ver no nosso dia, né? Vamos dizer assim, né? No nosso dia, tá? Então a gente pode ver o seguinte, o que ele vem nos trazer? Não há competição entre sócios, certo? Não há competição entre sócios. Se a cooperativa progredir,
e acumular capital, todos ganham por igual. É algo bem comum para todo mundo, né? Em uma forma autônoma de gerir os recursos humanos e naturais de maneira que as desigualdades sociais sejam reduzidas a médio e longo prazo. O princípio básico dessa proposta é a associação entre iguais em vez do contrato entre desiguais. Então, aí você tem que ter uma mente muito, né, boa, muito aberta para esse tipo de negócio, porque o que é que acontece? Ah, professor, mas o meu negócio vende mais do que o do meu vizinho e ele ganha a mesma coisa que eu ganho. Então, assim, você tem que saber, né, que há uma diferenciação e precisa ter esse cuidado. Porque senão, meu querido, infelizmente você não tem muito o que fazer, certo? Tem que realmente entender essa situação e bola para frente, tá bom? Só uma coisinha aqui, gente, bem rápida. Espero que vocês estejam me ouvindo. Pronto, tava com medo de não estar. Agora que eu conectei o fone, tava com medo de não estar conectado e não estar ouvindo vocês. E vocês me ouvindo, mas tá assim, né? Tá tudo ok. Então vamos continuar aqui. Essa foi a economia solidária. A moeda social, como eu já falei, aqui no Brasil já tem. É comum, né? As empresas preferem para comprar grandes centros, né? Em grandes centros, onde os preços tendem a ser mais competitivos. A consequência deste movimento é que a economia da comunidade local começa a desacelerar e o dinheiro deixa de circular na região. A moeda só, quando, tipo, por exemplo, quando a empresa só compra fora, né, esse dinheiro não está mais ali, né, naquela região. Ela só vai para grandes centros. Por exemplo, você mora no interior e você só vai para Fortaleza comprar. Quer dizer que esse dinheiro que poderia estar ali sendo rotativo na região onde você mora não está mais ali. Ele vai estar só em Fortaleza, né? Um exemplo, certo? E aí onde surge a moeda social para fomentar e desenvolver a economia local, garantindo a riqueza permanente na comunidade. No Brasil existem mais de 100 moedas sociais, aqui no Ceará tem, tá, gente? Que funcionam de forma paralela ao real em diferentes regiões. A primeira moeda criada no Brasil foi o Palma, né, lá em Tocantins, pelo Banco Palmas, né, que é um banco que já trabalha com isso e foi o primeiro a desenvolver. Desenvolvido para fortalecer o centro econômico do conjunto comunitário comunitário Palmeiras, certo? E aqui em Fortaleza, certo? Que é justamente a Palmas, né? Esse banco aí tem a União de Tocantins, mas ele tem associação aqui em Fortaleza no conjunto Palmeiras, né? E aí foi aonde foi criado essa primeira moeda social. Eu não sei, para falar a verdade, se ainda continua, mas acredito que sim, tá? Esse dado aí foi há um tempo atrás, né? Não sei se ainda prossegue, né, essa informação. Depois, se vocês quiserem até dar uma olhada, certo? Fique à vontade. Para incentivar o uso da moeda social na comunidade, não há cobrança de juros para os empréstimos em palmas, né, pelo dinheiro palma. Já para os empréstimos em reais, são cobrados 1,5% a 3% para o banco possa se sustentar. A moeda social tem o mesmo valor e não substitui a moeda oficial do país, que seria o real. O real serve como lastro, né, das palmas sociais existentes no Brasil. Então, por exemplo, você recebe uma quantia de 100 palmas. Você vai fazer uma transação para uma pessoa que está em outro estado e no outro estado não tem a palma, você vai no banco, troca essas 100 palmas por 100 reais e faz a movimentação. Entendeu? Então, é algo que ajuda tanto de um lado quanto do outro, certo? Então, basicamente isso que acontece. E aí, na prática, né, tem aí o que a gente pode fazer. Você já ouviu falar sobre um banco de tempo? Essa inovação social é um tipo de prática de economia colaborativa e solidária, baseada na premissa de abundância, que propõe uma alternativa aos paradigmas básicos do capitalismo e colabora para a inclusão social, já que o tempo em recurso que todos possuem é igual quantidade para trocar, 24 horas por dia. Então, o banco de tempo, gente, é algo que você só pode trabalhar com o tempo. Por exemplo, eu tenho uma hora, né? Então tem até um filme que fala basicamente isso. É um filme assim, até meio triste, mas
todo ser humano tem um relógiozinho aqui no braço, né? Acho que vocês já assistiram. Agora eu não lembro de que filme é esse. Tem um relógiozinho no braço e aí ele pode trocar, né, esse tempo que ele tem no braço por outras coisas, enfim. Quanto mais tempo você tem, mais tempo você vai viver, né? Tem o pessoal que são os infinitos, enfim. Depois vocês procuram na internet aí que é interessante. O filme tá legal. Então, essa ideia que eu trago para vocês é para que vocês façam em casa, podem fazer individual mesmo, não tem problema nenhum, tá? Eu peço que depois vocês copiem, coloquem nos cadernos aí de vocês, nas folhas à parte, tá? E coloquem isso em prática, tá? Leiam aí, tá? Leiam o que está escrito aí na lousa, trocar tempo por tempo, tá certo? Não há transações em dinheiro, valores e outros, a não ser o tempo, certo? Os produtos são apenas confecção artesanal, não pode ser nada metal ou algo do tipo, né? A não ser que você produza em casa. Todas as horas têm o mesmo valor, então 24 horas é 24 horas, tanto para mim quanto para você. É obrigatório dar e receber tempo, tá certo? Para ter uma movimentação. E a troca de serviços é indireta, tá? Se eu tenho, eu posso fazer para você e você fazer para mim, ou fazer para outro. Então não tem obrigatoriedade de você só ter negócios comigo, tá bom? Então façam esse joguinho aí e a gente se encontra então nas próximas aulas, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, gente.